Vamos falar um pouquinho a respeito do PSA, sim. Bom, primeiramente explica pra gente o que é esse exame. Bem, o PSA todo mundo já ouviu falar, né? O PSA é um exame de sangue que se usa rotineiramente para detectar câncer de próstata nas fases iniciais. É uma proteína que é sintetizada pela próstata. A próstata é uma glândula que o homem tem. E o PSA produz um líquido, que esse líquido ajuda a transportar os espermatozoides durante a ejaculação do homem. Porque como a próstata fica na saída da bexiga e ela fica em volta da uretra, em volta do pênis, lá por dentro. Então esse líquido, ele é armazenado em duas vesículas que a gente tem, que são duas bolsinhas, que acumulam ali 90% do líquido que o homem ejacula durante um ato sexual. E a gente usou, ele foi descoberto em 1979. Até 1979 se descobria câncer de próstata somente nas fases avançadas. Ele demorou um pouco para entrar como rotina no mundo todo, e a partir de 1986 ele começou a ser utilizado em larga escala, e o câncer de próstata começou, a partir de então, a gente conseguia controlar a maior parte desses tumores, né? Bom, por que ele é tão importante na revisão da saúde do homem? Bem, ele é tão importante por quê? Porque o câncer da próstata é o câncer mais comum no homem após os 45 anos de idade, excetuando-se as doenças de pele, né? Então, ele veio para revolucionar a saúde do homem e para diminuir de uma forma bem importante a mortalidade da população masculina, principalmente a população masculina acima dos 50 anos de vida. Por que esse exame se diz que ele é órgão específico e não câncer específico? Bem, o PSA, ele não vai fazer o diagnóstico de câncer de próstata. A gente diz que é órgão específico porque ele é produzido somente pela próstata. Mas tem doenças como a infecção da próstata, que aumentam os níveis de PSA. Existem doenças como o aumento benigno da próstata, que esse aumento benigno causa dificuldade para urinar, e esse aumento eleva também a produção de PSA. E existe o câncer de próstata, que é o que a gente sempre se preocupa de uma maneira maior, porque essa doença que a gente tem que excluir nos pacientes que tenham o PSA elevado. PSA normal, ele assegura que esse paciente não tenha câncer de próstata? Essa é uma informação extremamente importante, viu, Gil? Apesar do uso do PSA ser utilizado em larga escala para detectar câncer precoce de próstata, os níveis normais de PSA não nos dão segurança que esse paciente não tenha câncer de próstata. Por quê? O PSA, como via de regra, o normal dele é abaixo de 4. Isso aí depende muito da idade, né? Homens mais velhos, o PSA maior a gente tolera como normal. Um homem que venha consultar comigo com um PSA de 0,5, que é um PSA 100% normal para qualquer idade, esse homem pode ter câncer de próstata? Pode. 6% desses homens têm câncer de próstata quando avaliado de uma forma mais profunda, mesmo com um PSA normal. Por isso que o exame de toque e os outros exames disponíveis são muito importantes para a gente aprofundar a análise desses pacientes. O que o senhor faz quando o PSA está discretamente aumentado? Bem, o PSA é um exame que a população, os pacientes, não devem tentar interpretar. Por quê? Existe um valor global que é o PSA total, né? Que ele depende de vários fatores. Eles são alterados por uma ejaculação, por um orgasmo, por exercícios físicos intensos, por diversos exames. Então a gente acaba utilizando naqueles pacientes que eu tenho dúvida se ele tem ou não câncer de próstata, eu posso utilizar a velocidade de crescimento do PSA, a densidade do PSA, a relação do PSA total sobre o PSA livre. Então, eu vou avaliar o tamanho da próstata na ecografia
Próstatas maiores, o PSA é considerado normal, mesmo estando elevado. Então, aí eu tenho uma diversidade de opções para poder visualizar aqueles pacientes que têm o maior risco de câncer de próstata. Existem medicamentos que diminuem o PSA? Sim. Tem pacientes que usam alguns medicamentos e vêm para mim com um PSA dito normal. Aí eu vou olhar, esse paciente tem um PSA de 2, mas ele usa um remédio chamado finasterida, que é um remédio para próstata, que é utilizado para quem tem dificuldade para urinar. A finasterida, ela diminui pela metade o valor do PSA naqueles pacientes que estão usando há mais do que 6 meses. Então, esse PSA de 2 para esse paciente, eu vou ter que aumentar, como diminui a metade, o valor real do PSA desse paciente é 4, e 4 já é um PSA alterado. Bom, doutor, para a gente encerrar o nosso bate-papo de hoje, qual o papel do PSA após o tratamento cirúrgico do câncer de próstata? Paciente com câncer de próstata, foi realizada a cirurgia para com a retirada total da próstata, ou a radioterapia para tratar esse tumor. O PSA é o nosso grande aliado. A gente vai ter que acompanhar esse paciente por 5 anos, utilizando o PSA e outros exames, mas principalmente o PSA, porque o PSA ele vai reduzir, cair a níveis zerados, que a gente chama até 0,04, que é um PSA indetectável, e esses pacientes eu vou dizer que no final dos 5 anos, ele apresentando sempre níveis baixos, que esse paciente está curado do câncer de próstata.